pessoal, estamos de volta e agora nós vamos trabalhar com execução orçamentária e financeira, a nossa terceira etapa aqui do ciclo orçamentário. Então, estamos na nossa fatia da pizza aqui, roxinha, né? Aquele momento em que eu falei várias vezes para vocês lá no bloquinho de introdução, em que nós temos a duração do exercício financeiro, né? Então, vamos lá. O que seria essa etapa aí de execução orçamentária e financeira, pessoal? É o momento da arrecadação das receitas e da realização das despesas. Então, é o momento em que a gente coloca a mão na massa efetivamente e começa a realizar o orçamento, tá? É a transformação em realidade do planejamento elaborado pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo. Nós temos tanto a execução orçamentária quanto a execução financeira, tá? Execução orçamentária, pessoal, seriam ali, né, as nossas dotações. Então, você tem ali os empenhos nas dotações. Tá? Então, dotações, empenhos. Empenhos nas dotações. Você faz ali a reserva de valor na dotação, que já diz respeito a um contrato, já diz respeito a um credor, né, a um serviço específico, a uma obra específica, a um bem específico. Então, você já tem ali valores guardados naquela autorização orçamentária para fins de realização da despesa, tá? Então, a execução orçamentária diz respeito às dotações orçamentárias aos nossos empenhos. Já a execução financeira é a liberação dos recursos efetivamente, tá? Então, aqui, vamos colocar aqui, liberação dos nossos recursos, ou seja, pagamentos realmente. Então, você sempre vai ter tanto a execução orçamentária quanto a execução financeira acontecendo dentro do momento da execução. Artigo 34 diz que o exercício financeiro coincide com o ano civil e que pertencem ao exercício financeiro, artigo 35, as receitas nele arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas. Então, eu considero realizada num exercício financeiro aquela despesa arrecadada dentro do exercício e aquela despesa empenhada dentro do exercício, tá? Exatamente por nós adotarmos esse regime aqui de empenho para despesa, é que nós temos o mecanismo dos restos a pagar, tá, pessoal? É por isso que existe restos a pagar. Então, lá no bloco de restos a pagar, a gente retoma esse entendimento, né? E, obviamente, não é aqui que a gente fala sobre isso, mas só para você ter essa noção de que, a partir do momento que eu considero que uma despesa foi realizada dentro de um exercício financeiro no seu empenho, independentemente dela ter sido liquidada ou paga, significa que, se ela não foi paga dentro daquele exercício, eu vou ter que pagar no exercício seguinte, tá? Mas o empenho está naquele exercício passado. E aí, você tem um mecanismo aqui dos restos a pagar, em que eu tenho o empenho num exercício e o pagamento em outro exercício, tá? Então, por isso que nós temos aqui este mecanismo de RP, porque nós adotamos o empenho como a data, como parâmetro da realização da despesa orçamentária no exercício financeiro, tá bom? Então, só para vocês não esquecerem que isso é extremamente importante, lembrem que essa execução, essa faixinha roxa, é isso aqui que dura um ano, é isso aqui que dura um exercício financeiro. A banca veio e falou para você que o ciclo orçamentário dura um exercício financeiro, você sai correndo a galope, tá? Você não jamais marque uma questão dessa como correta. Jamais. Isso aqui, ó, elaboração e discussão, começou no ano anterior à execução. Então, necessariamente, isso aqui está no ano anterior, ó. Necessariamente, isso aqui está no ano anterior. Necessariamente, avaliação e controle, ano posterior, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ano aqui e o próximo ano ali. Então, necessariamente, esse um ano específico, ele é só da execução. 1º de janeiro a 31 de dezembro, é só execução, tá?
não é o meu ciclo orçamentário como um todo. As bancas adoram falar para você que o ciclo orçamentário dura um exercício financeiro. Meu Deus do céu, mais errado que isso impossível, tá? É a execução da LOA. A execução da LOA que dura um exercício financeiro. Beleza? Maravilha. Artigo 65, parágrafo 3º da Constituição, traz uma regrinha também com relação à nossa execução, de que o Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre o relatório resumido da execução orçamentária. Nós vamos trabalhar com este relatório resumido, todo detalhado, conteúdo dele, para que ele serve, a gente trabalha isso lá no bloquinho específico, dentro da aula de Lei de Responsabilidade Fiscal. Trabalhamos tanto com o relatório resumido, quanto com o relatório de gestão fiscal, tá? Mas esse relatório resumido, ele tem como objetivo acompanhar a execução ali orçamentária e financeira, tá? Então, nós olhamos ali para despesas, para receitas, para as classificações dessas receitas e despesas, despesas empenhadas, liquidadas, despesas pagas, tá? Você tem ali também um olhar para as receitas previstas, arrecadadas, recolhidas. Você faz comparação entre o que previu, entre o que arrecadou, né? Até para olhar ali se tem excesso de arrecadação, se não tem. Então, você acompanha a arrecadação, acompanha os empenhos, a realização da despesa durante o exercício, de maneira bimestral por meio desse relatório resumido da execução do orçamento, tá? Isso aqui permite que a gente tenha um controle concomitante, tá? Então, aqui, a partir do momento que eu tenho um relatório resumido bimestralmente, você tem um controle durante a execução. Você não tem um controle só lá no final, com o relatório final. Não, durante a execução eu já estou fazendo um controle concomitante à minha execução. Beleza? Maravilha. Artigo 168 da Constituição. Pessoal, nós tivemos aqui, em 2021, alteração desse dispositivo com a inclusão dos parágrafos 1º e 2º, que são bastante importantes aí para efeito de prova, tá? Primeira coisa, artigo 68, ele trabalha com os duodécimos dos poderes e órgãos autônomos. Qual que é o texto que a gente tem aqui? Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares especiais destinados aos poderes legislativo, judiciário, Ministério Público e Defensoria, que são nossos poderes e órgãos autônomos, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar do artigo 65, parágrafo 9º, aquela lei que ainda não foi publicada, tá? Qual é o objetivo desse artigo 68? Gente, a própria Constituição, ela deu autonomia orçamentária, administrativa, financeira, trouxe autonomia, trouxe independência ali para o judiciário, para o legislativo, trouxe autonomia para o Ministério Público, para a Defensoria Pública. Essa autonomia seria possível se esses poderes e órgãos ficassem dependendo ali de se ajoelhar frente ao Executivo e falar, pelo amor de Deus, Executivo, me passe o meu valor desse ano, me passe o valor que eu preciso pagar meus servidores, me passe o valor aqui que eu preciso honrar meus contratos, né? Barganhando, passando ali por chantagens com o Executivo, não faria sentido. Porque daí toda a autonomia, toda a independência cairia por terra a partir do momento que eu não tivesse uma data específica para repasse desses recursos, e aí esses poderes e órgãos teriam que ficar lá implorando, barganhando, chantageando, tá? E às vezes nem iam receber os valores corretos. Então a própria Constituição, para garantir que essa autonomia, que essa independência realmente aconteça, ela fala, o Executivo, até o dia 20 de cada mês, tem que repassar os valores em duodécimos desses poderes e órgãos e ponto final, não se discute mais isso. Tá? Então, no dia 20 tem que cair na conta. E aqui você consegue realmente garantir a autonomia financeira, orçamentária, administrativa desses poderes e órgãos autônomos. Beleza? Maravilha. Nós temos agora duas regras específicas com relação aos repasses que esses
poderes e órgãos autônomos recebem, né, para fins dos duodécimos. Parágrafo 1º diz que é vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais. A primeira vez que eu li esse dispositivo, eu fiquei completamente perdida, porque eu só conseguia fazer um raciocínio aqui, né? Não sei se você que está me assistindo fez esse raciocínio também, eu só vou falar aqui porque eu fiz esse raciocínio e eu fiquei bitolada na leitura que eu fiz. A minha leitura foi assim, ó, é vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais, como se esses fundos fossem já feitos dos repasses, entendeu? Então, assim, o poder ou órgão autônomo recebeu o recurso, colocou isso num fundo, né? Transferiu isso para um fundo, e aí você não poderia transferir recursos para esse fundo específico de repasses duodecimais. Eu só digo isso para vocês porque eu fiz esse raciocínio no início, né? E ele é um raciocínio equivocado, porque esse texto aqui, ele tá meio ruim mesmo. Então, qual que é a leitura do dispositivo? É vedada a transferência de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais a fundos. Eu não posso, os poderes legislativo, judiciário, Ministério Público e Defensoria, eles não podem receber o recurso dos duodécimos e fazer a transferência disso para um fundo. Por que eles não podem fazer isso? Gente, um fundo é quando nós pegamos uma receita e destinamos essa receita legalmente a um fim específico. Então, a gente vincula a receita a uma despesa específica, tá? Vincula ali a algum fim específico. Esses repasses, eles têm que estar livres ali na conta corrente daquele ente e não podem ser transferidos à conta específica de um fundo, tá? Então, essa que é a leitura correta do parágrafo 1º. É vedada a transferência dos recursos financeiros recebidos com relação aos duodécimos para um fundo específico. Beleza? Maravilha. E o parágrafo 2º diz para nós que o saldo financeiro decorrente de recursos entregues dos duodécimos deve ser restituído ao Caixa Único do Tesouro do ente federativo ou terá o seu valor deduzido das parcelas duodecimais do exercício seguinte. O que nós temos aqui nesse parágrafo 2º? Poder Legislativo, ou Judiciário, vamos no Judiciário. Poder Judiciário recebeu lá os duodécimos durante o exercício, todas as parcelas certinhas até o dia 20 de cada mês. No final do ano, no dia 31 de dezembro, ele tem saldo, ele não gastou tudo, né? Ele foi economizando ali, pensando que ele poderia jogar esse valor num fundo. Na primeira coisa, já não pode, porque o parágrafo 1º já não me permite, né? Gabi, o que vai acontecer com esse saldo que está lá na conta dele, que é proveniente de repasse de duodécimos? Esse saldo, obrigatoriamente, tem que ser devolvido para a conta única do Tesouro, tá? Necessariamente. Então, se a gente está no Judiciário da União, obrigatoriamente tem que devolver lá para a conta única do Tesouro da União Federal. Se nós estamos no Judiciário do Estado, obrigatoriamente tem que devolver para a conta única do Estado, tá? Então, você sempre vai ver em qual âmbito você está. Município, Estado, DF ou União. Mas aquele poder, aquele órgão tem que devolver aquele valor, aquele saldo para a conta única. Gabi, o Judiciário falou que não vai devolver. Resolveu não devolver porque quer utilizar esse valor no ano seguinte. Então, o que o Executivo vai fazer? O Executivo, no ano seguinte, no momento em que ele for passar as primeiras parcelas ali dos duodécimos seguintes, do ano seguinte, ele vai olhar qual era o saldo que ficou no dia 31 e ele vai abater esse saldo, vai deduzir esse saldo da parcela que ele tinha que passar. Então, ele vai falar assim, Judiciário, no dia 31, você tinha 5 milhões na conta, tá? Estou chutando valores aqui que são irreais, mas só para você entender. Você tinha 5 milhões na conta. Eu tinha que te passar agora, em janeiro, até o dia 20, o valor de 2 milhões. Então, eu não vou te passar. Eu vou deduzir, eu vou abater, porque você não me devolveu 5, tá?
No mês seguinte, eu também não vou te passar mais 2 milhões. Por quê? Porque aí eu vou abater, vou chegar em 4 milhões. E na terceira parcela, eu vou abater mais 1 milhão e vou te passar só 1 milhão, tá? Então, aqui, valores irreais, obviamente, são valores muito mais altos que esses, mas para a gente conseguir compreender a lógica aqui do abatimento, tá? Havendo ali saldo não devolvido, não restituído, isso será abatido das parcelas no próximo ano, ok? Maravilha. A LRF, pessoal, ela também traz aqui algumas regrinhas de execução orçamentária e financeira. A gente trabalha bastante com isso lá no bloquinho também de LRF, né, na aula de LRF, nos artigos 8º ao 10º, em que a gente realmente esmiuça lá também a limitação de empenho. Aqui nós vamos focar exclusivamente no artigo 8º, tá? Então, o 8º diz que até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a LDO, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Gente, esse dispositivo aqui, a despeito dele fazer a menção apenas ao Poder Executivo, né, a LDO, trabalhando com a permissão, né, a possibilidade de que outros poderes e órgãos também façam essa programação, isso também acontece pelos outros poderes e órgãos. Então, o Legislativo, Judiciário, MP, Defensoria também fazem a sua programação orçamentária e financeira nos termos da LDO, tá? Parágrafo único diz que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Aqui, gente, é uma vinculação, são recursos com destinação vinculada. Inclusive, quando nós estudamos receita pública, nós estudamos uma classificação específica, que é a classificação por fonte ou destinação de recursos. Essa classificação por fonte ou destinação, onde que é o nascedouro dessa classificação? Parágrafo único do artigo 8º, tá? Então, quando nós estudamos os recursos com destinação vinculada e os recursos com destinação livre, isso nasce, essa obrigatoriedade de classificação, nasce aqui do parágrafo único, porque nós temos esses recursos que são vinculados à finalidade específica, tá? Havendo aqui um recurso que tem uma finalidade definida, uma finalidade específica, independentemente do exercício em que esse recurso entrou, ele mantém-se vinculado à sua destinação, tá? Então, essa que vai ser a regra. Não é porque ele entrou num exercício diverso do esperado que quebrou a vinculação, beleza? Que, Gabi, a gente esperava que o recurso entrasse em 2024, não entrou só em 2026, então eu posso usar ele livremente agora. Não. Se ele está legalmente vinculado a uma finalidade, ele continua vinculado, ainda que num exercício diverso do que ocorrer o ingresso, ok? E, gente, essa programação financeira e esse cronograma de desembolso, eles servem aqui, né, tanto a programação quanto o cronograma, servem para a gente fazer um ajuste entre o que entra e entre o que sai, para que a gente consiga ter os empenhos acontecendo e para que a gente tenha recurso em tempo hábil para pagar essas obrigações decorrentes desses empenhos. Então, a gente faz ali uma compatibilização entre o fluxo de ingressos e o fluxo de saídas, né? Olha tudo isso com os nossos empenhos, com as nossas liquidações, e aí você tem que concatenar todos esses acontecimentos para ter o recurso em tempo hábil para pagamento. Beleza? Então, essa que é a ideia aí da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso. Fazer uma organização para que os pagamentos aconteçam no momento adequado, ok? Maravilha. Vamos praticar um pouquinho aqui deste nosso bloquinho? Só vou tomar uma água. Questão de número 1, assinale a opção correspondente à etapa do ciclo orçamentário em que ocorre a concretização anual dos objetivos e das metas determinados para o setor público.
Em que momento que nós temos concretização anual, gente? Transformação do planejamento em realidade, né? Essas palavras específicas, concretização, realidade, botar a mão na massa. Que momento que é esse? Execução, execução. Eu não tenho isso na avaliação, na elaboração, no estudo, nem na aprovação. Necessariamente eu transformo o orçamento em realidade, eu concretizo os meus objetivos e metas lá na execução orçamentária. 2. No período de execução do orçamento, existe a possibilidade de surgirem impedimentos variados ou novas necessidades que determinarão mudanças no rumo orçamentário, certo? O que permite que sejam executadas despesas consideradas de caráter discricionário. E aí, gente? Essa ideia de surgirem impedimentos variados ou novas necessidades que determinem mudanças no rumo orçamentário, isso permite que eu execute uma despesa de caráter discricionário? Despesa de caráter discricionário é uma despesa que não tem obrigação de execução, tá? Você tem a autorização daquela despesa na lei orçamentária, mas não existe uma obrigação legal previamente definida com relação à execução dessa despesa. Nesse contexto, se eu tenho uma alteração ali de rumos, pode ser que eu tenha que deixar de fazer alguma despesa discricionária, porque eu não tenho dinheiro para isso, ou pode ser que eu vá realmente fazer essa despesa, porque, por exemplo, eu estou com dinheiro sobrando, o meu orçamento, a minha arrecadação se concretizou da forma como eu previ, e aí eu consigo fazer aquela despesa discricionária, tá? Então, aqui, permite sim, né, a depender da execução, a depender do rumo que tomou aquele exercício financeiro, você pode ter a execução, sim, de despesas discricionárias, tá? Então, aqui está correta a nossa número 2. 3. Se a Câmara Municipal de Fortaleza, empenhando-se em economizar, terminar determinado ano com saldo financeiro, então, no ano seguinte, a Prefeitura Municipal de Fortaleza não poderá deduzir tais valores do duodécimo do Poder Legislativo, sob pena de ofensa à independência dos poderes. Erradíssimo. Por quê? Porque vai poder deduzir, sim, de acordo com o nosso parágrafo 2º. Se não for restituído, pessoal, se a Câmara Municipal de Fortaleza, que é o Legislativo Municipal, não fizer a restituição do saldo à conta única do município, né, do Tesouro Municipal, lá no dia 31, então no ano seguinte isso será deduzido, isso será abatido das primeiras parcelas duodecimais ali, beleza? Então aqui, errada a nossa número 3, não existe ofensa à independência dos poderes nesse caso, é uma regra constitucional. 4. O estabelecimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso por parte dos entes públicos foi previsto na LRF com o objetivo de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária e da gestão fiscal. Conforme disposições legais, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso de um município devem ser estabelecidos, letra A, após a abertura da sessão legislativa, pessoal. Não, aqui não é a sessão legislativa o nosso parâmetro. Letra B, até 30 dias após a publicação da lei orçamentária? Sim, artigo 8º, caput da LRF, olha lá. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nós teremos o estabelecimento da programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Letra C, em prazo definido pela LDO? Não, nós temos o prazo na LRF. Letra D, individualmente para os poderes executivo e legislativo? Então, o município vai fazer um cronograma, como é que ele coloca ali? A programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso devem ser estabelecidos individualmente para os poderes executivo e legislativo? Não, a gente tem a regrinha ali, né, que o poder executivo vai estabelecer e, havendo a possibilidade, os outros poderes também, tá? Então, aqui
nem faz muito sentido essa letra D. Letra E, junto com a proposta de lei orçamentária anual? Não tem, isso não é com a proposta, pessoal. Isso aqui é depois que a proposta já foi aprovada, já retornou para sanção, já foi promulgada, sancionada, publicada, até 30 dias após a publicação da LOA, é que nós teremos o cronograma ali de desembolso e a programação orçamentária e financeira, tá? Então, aqui, número 4, letra B, o nosso gabarito. E é isso, finalizamos aqui este nosso bloquinho de execução orçamentária e financeira, e eu espero você no nosso próximo bloco para nós trabalharmos com a parte de controle e avaliação, né? Avaliação e controle, que é a última etapa aqui do ciclo orçamentário. Gente, espero vocês. Até!